e fiéis ao chamado de Deus, sigamos rumo ao céu. De louvor ao Senhor, pelo bem que nos fez, esse tempo de missão. Jubilar no Senhor, Jubilar no amor, jubilar no perdão, jubilar. As Irmãs Franciscanas, celebrando os 25 anos de vida e missão nas terras brasileiras. São Francisco de Assis chegou na cidade de Florença no ano 1211 e ficou hospedado com seus frades perto de um hospital dos leprosos. Além de servir os leprosos, encontrou com São Domingos e com muitas pessoas ilustres e simples. Nesta oportunidade, surgiu a primeira fraternidade da Ordem Terceira, na cidade de Florença, e em especial ao redor da paróquia de Todos os Santos. E daqui nasceram muitos leigos franciscanos da Ordem Terceira, que marcaram a história da humanidade. E daqui nasceram as nossas Irmãs Franciscanas. No ano 1711, a ministra da Ordem Terceira Franciscana da época, que era de uma família nobre da cidade, comprou uma casa perto da paróquia dos frades menores e fez doação para ali morarem 12 senhoras de sua ordem. Eram senhoras e jovens que quiseram viver no silêncio e na oração, além de dedicarem-se nas visitas às famílias, especialmente dos demais membros da fraternidade e da ordem, aqueles doentes e necessitados. No final de 1700, vendo a necessidade das famílias do bairro, as irmãs começaram uma escola para as crianças pobres. No ano de 1906, as irmãs receberam as primeiras constituições aprovadas pelo ministro-geral dos frades menores, com direito diocesano, e em 1938, o reconhecimento da Santa Sé, com direito pontifício. Embora por quase 2 séculos conservaram um número fixo de 12 membros, no início de 1900 foram acolhendo novas vocações e abrindo novas casas e atividades. Muitos padres e bispos lhes convidaram para abrir novas casas, vendo nelas as características distintas da simplicidade, da alegria franciscana e da dedicação nos serviços a elas confiados. É notável os serviços prestados por nossas irmãs durante as 2 guerras mundiais às pessoas desabrigadas, junto com o movimento internacional da Cruz Vermelha, nos hospitais militares, nos orfanatos e nas escolinhas para as crianças e adolescentes. Davam também assistência à Associação Católica, o grupo dos jovens surgido na época e a Ordem Franciscana Secular. Várias casas, até os palácios das pessoas ilustres da região da Toscana, foram doadas para as nossas irmãs, a fim de prestarem serviços em favor dos pobres e necessitados, especialmente para os trabalhos educacionais das crianças e adolescentes, durante e após as 2 guerras mundiais. As casas das irmãs assim tornaram a segunda casa da juventude, onde aprendiam cursos profissionalizantes de corte e costura, culinária e etc. E desde o início teve também, como serviço apostólico, junto ao convento das irmãs, os educandários, onde as moças moravam sob os cuidados das irmãs, para ter uma educação sólida e católica. Muitas delas, depois, abraçaram a vida religiosa e se inseriram na vida das irmãs. Parece incrível, mas é verdade que as 4 madres gerais das irmãs
foram dessas turmas das moças que receberam o amor e o carinho das irmãs desde pequenas e depois dos estudos universitários quiseram abraçar a vida religiosa. Missão nas terras indianas. Logo após o Concílio Vaticano II, as irmãs abriram a sua primeira missão nas terras indianas. Nos primeiros anos, chegaram várias turmas de moças indianas do estado de Kerala, sul da Índia, para a Itália e, tendo recebido a formação religiosa e a preparação acadêmica, após a profissão religiosa, voltaram para a Índia, a fim de abrir casas na terra natal. As primeiras casas foram abertas no estado de Kerala e depois foram expandindo para outros estados e, atualmente, cerca de 300 irmãs trabalham em 5 estados da Índia, de norte a sul, entre escolas, hospitais, orfanatos, pastorais paroquiais e outros tipos de assistências, segundo as necessidades de cada lugar. Nas escolas das irmãs, e como também nas outras estruturas assistenciais, tem alunos assistidos de todas as religiões, hindu, muçulmano, cristão, e as irmãs sabem amar e abraçar a todos sem distinção, e acreditam firmemente que a educação é o único caminho para criar cidadãos responsáveis, para manter um país democrático, onde tem os princípios da unidade na diversidade, valores semeados pelo pai da Índia, Gandhi. Os orfanatos para as crianças em várias partes da Índia são lugares onde nossas irmãs prestam serviços de sublime importância, pois a história de cada criança é acompanhada ao longo da vida, desde o nascimento até a idade adulta, assumindo um trabalho profissional e uma vida estável na sociedade. Os abrigos para os moradores de rua são lugares onde as nossas irmãs conseguem dar amor, carinho e dignidade àqueles irmãos abandonados e perdidos na rua, sem ninguém. Missão nas terras brasileiras. Há 500 anos atrás, chegou nas praias baianas o cartógrafo e escritor italiano Américo Vespúcio para mapear as novas terras. Vespúcio pertencia à paróquia de Todos os Santos, da cidade de Florença, e era membro da Terceira Ordem de São Francisco, de onde nasceram as nossas irmãs. Chegando nas praias baianas, no dia 1º de novembro de 1501, festa dedicada a Todos os Santos, tendo coincidência com a festa do padroeiro da sua paróquia de origem, chamou-a a Baía de Todos os Santos. Após 500 anos, as nossas irmãs franciscanas, da mesma paróquia de origem de Américo Vespúcio, chegaram na Baía de Todos os Santos, no mesmo dia comemorativo, 30 de outubro, para celebrar um dia depois a festa de Todos os Santos. Assim, as irmãs franciscanas de Todos os Santos se instalaram na Baía de Todos os Santos. As irmãs chegaram ao Brasil a pedido do então cardeal Dom Lucas Moreira Neves, arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil. Dom Lucas, preferindo um local franciscano para as irmãs, escolheu a paróquia Nossa Senhora das Candeias, onde os frades menores deixaram sua marca há séculos, e agora sob os cuidados dos frades menores conventuais. Missão nas terras africanas. Antes de aprofundarmos sobre a missão brasileira,
vamos rapidinho também para o continente africano, onde as nossas irmãs têm a missão desde 2010, exatamente em Tanzânia. Aqui, 7 irmãs indianas se dedicam aos serviços educacionais nas escolas e na prestação de serviço de enfermagem às crianças mutiladas nas guerras e que sofreram queimaduras ocasionais durante os conflitos étnicos. Missão brasileira ao longo dos 25 anos. As casas e atividades das irmãs no Brasil. Casa Anunciada, Candeias, Bahia. Como falamos, a primeira casa das irmãs no Brasil foi aberta na Bahia, na cidade de Candeias, no bairro do Malembá. As 3 primeiras irmãs, Irmã Terezinha, Irmã Ana Graça e Irmã Teresa, embora são indianas, estavam na Itália e chegaram aqui sem saber a língua e a cultura. Aliás, bastante reservadas pela sua cultura indiana. Logo que chegaram, começaram a visitar as famílias, inserindo-se nos grupos e nas pastorais da paróquia. Durante suas permanências no Brasil, a Madre Samuela não perdia tempo. Sempre visitava as famílias junto com as irmãs e nessas visitas, comovida ao ver muitas crianças na rua, sem ter acesso à escola por perto, logo pensou numa escola para elas. Não tendo um espaço próprio, começaram as atividades escolásticas no salão da comunidade Virgem dos Pobres. E a Madre Samuela começou a pedir ajudas na Itália, preparar e mandar nos contêineres as cadeiras e mesas para a escola, roupas recolhidas com os alunos das nossas escolas da Itália para as crianças da Bahia, e até alimentos. E chegando aqui, ela mesma, junto com as irmãs, ia distribuí-los, não somente para nossas crianças do bairro, mas também nos distritos e redondezas como Cantagalo, Mangabeira, etc. Os bancos e as cadeiras que ainda hoje estão nas nossas escolas foram trazidos da Itália nesta época. Dom Lucas, por sua vez, como um pai, sempre que podia, fazia visitas para as irmãs em Candeias. Ao ver as crianças muito apertadas no salão da comunidade, sugeriu à madre que comprasse um terreno. E assim, do outro lado da estrada, chegou o Centro São Maneto. No início da construção, pensou-se num orfanato, mas deu-se continuidade com a escola, onde passaram a frequentar muitos jovens e adolescentes, participando dos cursos profissionalizantes oferecidos para eles, tais como curso de dança, computação, corte e costura, artesanato, culinária, etc. Surgiu assim o Centro São Maneto. Em seguida, construiu a atual Escolinha São Francisco, no ano 2006, quando a formação inicial das irmãs foi transferida de Salvador para Candeias. Os cursos do Centro São Maneto foi transferido para o 2º andar da Escolinha. Hoje, entre a Escolinha São Francisco, o Centro São Maneto, temos mais de 150 alunos, crianças, adolescentes e jovens, que passam por aqui todos os dias, tornando aqui a sua segunda casa. Aqui aprendem a amar, a servir, a recuperar seus autoestimas e programar seu futuro através do acompanhamento pessoal, as apresentações de dança, de oficinas e, sobretudo, a convivência fraterna entre professores, alunos e irmãs. A escola sempre teve momentos recreativos, passeios, assistência médica e acompanhamento pessoal, seja para nossos alunos que suas famílias. As irmãs, além da escolinha e do Centro São Maneto,
sempre dedicaram-se nas atividades apostólicas da paróquia. Andavam a pé, debaixo do sol e chuva, até outro lado da cidade para visitar as famílias e evangelizar porta a porta. Hoje, Candeias é formada de 2 paróquias, as duas bem estruturadas, com mais de 30 comunidades, exatamente porque atrás de tudo isso tem o coração missionário de Frei Stanislau, junto com a doação generosa das nossas irmãs e leigos missionários, que de manhã à tarde evangelizaram porta a porta toda a cidade de Candeias e suas periferias. Casa Magnífica em Salvador. Pelo pedido do saudoso Dom Lucas, as irmãs abriram sua segunda casa, no dia 2 de janeiro de 1995, na cidade de Salvador, no bairro Amaralina. Dom Lucas as acompanhou passo por passo, adequando a pequena casa para a moradia das irmãs. A antiga casa de cachorro transformou em capela muito agradável, e no dia 25 de junho de 1995, houve a bênção da casa e da capela, na presença do amado pai, cardeal Dom Lucas. A Casa Magnífica, de fato, está localizada perto da praia de Amaralina, onde ecoa sempre a voz do mar, trazendo consigo o ar puro, deixando revigorar sempre a alma e o corpo. A Casa Magnífica logo tornou-se a casa de formação, o berço da família religiosa, onde as jovens aprendem a escutar a voz do amado, amá-lo e segui-lo. Aqui vem cantando todos os dias o Magníficat, louvando e agradecendo a Deus pelas maravilhas que Ele mesmo realizou ao longo destes 25 anos. Casa Belém. Ainda em 1995, dava-se início à terceira casa no Brasil, quando adquiriu o prédio colado à Casa Magnífica, com o nome Casa Belém. A intenção da Madre Samuela era de ter um local com maior espaço para uma escola, como também uma casa maior e acolhedora para as irmãs se encontrarem quando fossem crescendo em número. No dia 3 de abril de 1995, Padre Juraci celebrou a primeira missa com a bênção da casa e, no dia 10 de julho, abriram as portas da Casa Belém para acolher a primeira turma dos alunos, com 54 crianças. A Casa Belém, a partir de então, transformou-se em Casa do Pão. Nossas crianças eram verdadeiramente de famílias pobres e necessitadas, e a funcionária Luzia, a futura irmã Luzia, após terminar seu ofício, tirava os piolhos da cabeça de tantas crianças, dava banho nelas e mandava para casa cheirosas. A Madre Samuela, que sempre pensou e sonhou em dar as coisas melhores para os pobres, se lançou com coragem de construir um prédio melhor, com maior luminosidade e dignidade para suas crianças amadas, e assim, em maio de 1997, começou a construção do novo prédio, demolindo o velho e transferindo-se por quase um ano as salas da Casa Belém para a Igreja São José. O novo prédio da Casa Belém foi inaugurado no dia 19 de abril de 1999. Paralelamente, existiam muitos cursos profissionalizantes como corte e costura, manicure e pedicure, unhas decoradas, maquiagem, doces e salgados, cursos de garçom, mecânica básica industrial, eletricista, teatro, computação e etc. A Escola Casa Belém, em todos os 3 turnos, estava cheia de alunos, entre crianças, jovens e adolescentes. E, nos sábados, as salas se transformavam em salas de catequese e dos grupos de jovens. Tudo isso também
pela criatividade e dinamismo de Padre Juraci, o pároco de então, que estava sempre ao lado das irmãs, aconselhando-as passo a passo. A atividade educativa sempre foi para o Instituto um meio de evangelização, e é este o maior objetivo da Escola Casa Belém: doar a todos os que nela entram o mesmo amor com que cada irmã foi amada e acolhida por Deus, manifestando assim o mesmo amor de Deus Pai para com cada um de seus filhos e filhas. A Casa Belém também é a sede da delegação do Instituto no Brasil, a principal casa das irmãs, lugar de acolhimento e de encontro, lugar de recreação e de repouso, lugar de alegria e de partilha. A Casa Apresentação em Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Quando as irmãs celebraram os 10 anos da sua presença missionária aqui no Brasil, no ano 2002, Deus providenciou abrir novos caminhos e assim, pelo pedido do bispo diocesano de Afogados de Ingazeira, Dom Luiz Pepeu, foi aberta a 4ª casa no estado de Pernambuco. As irmãs dedicavam-se, na maioria do tempo, nas visitas às famílias e nas missões em quase todas as paróquias da diocese. Ajudavam também na formação dos seminaristas, nas pastorais e nos movimentos da diocese. Embora já faz 9 anos que as irmãs vieram embora, ainda hoje o povo afogadense continua mantendo os laços de amizade e solidariedade com as irmãs. A missão foi concluída no dia 30 de outubro de 2008. Casa Feliz Encontro, a 5ª casa, com o nome em referência ao 5º Mistério Gozoso, é o antigo Centro São Maneto, situado do outro lado da Casa Anunciada, no bairro do Malembá, e que se transformou desde 2006 em casa de formação inicial, de aspirantado e postulantado. A Casa Feliz Encontro acolhe e acompanha as jovens que desejam ingressar na vida religiosa e, para isso, são realizados alguns encontros vocacionais durante o ano, bem como recebe as jovens para um mês de experiência. Através da oração, do estudo e da meditação da palavra, da vida fraterna e do acompanhamento pessoal, as meninas chegam ao conhecimento de si, dos outros e de Deus, e isso permite descobrir a beleza de cada vocação e discernir à luz da palavra de Deus, na tranquilidade e serenidade. Casa Monte Serrat, Santos, São Paulo. As primeiras 5 casas das irmãs trazem os nomes dos 5 mistérios gozosos do Rosário, e a 6ª casa foi aberta no dia 6 de janeiro de 2009, na cidade de Santos, em São Paulo, exatamente aos pés da Nossa Senhora do Monte Serrat, trazendo assim o seu nome, Casa Monte Serrat, padroeira da cidade. No início, as irmãs moravam lá no alto do monte, ao lado do santuário Monte Serrat, dando assistência ao santuário e às casas ao redor. Após 2 anos, desceram para morar perto da Catedral de Santos. Mas, todos os dias, uma irmã sobe pelo funicular e dá assistência aos romeiros que passam por aqui durante o dia. Os passageiros pagam mais de R$25, mas, para as irmãs, essa passagem é gratuita, quantas vezes quiserem fazer a descida e subida durante o dia. Existem 402 degraus, se deve subir a pé. Não chega-se lá por outro meio de transporte, a não ser o bondinho. Atualmente, as irmãs prestam serviços na Catedral de Santos, no Santuário de Monte Serrat, na comunidade Nossa Senhora do Rosário e na Igreja de Santa Baquita, com as atividades pastorais, como liturgia, catequese, música, visita às famílias e pastoral dos idosos. Sua próxima missão
no mesmo ano de 2009, na Diocese de Paulo Afonso, pelo pedido do bispo diocesano Dom Guido Zandron, muito amigo das irmãs desde Itália. As irmãs estão no centro diocesano, situado no município de Glória, poucos quilômetros de distância de Paulo Afonso. Além da administração e da coordenação do centro, acolhendo os grupos pastorais e movimentos da diocese, as irmãs prestam serviços na paróquia de Nova Glória, com a catequese, o coral das crianças, a visita às famílias e às comunidades rurais. As irmãs aqui têm um espaço para transmitir a quantos chegam o carisma franciscano da simplicidade e de acolhida. O centro diocesano, com seu caráter de silêncio e de paz, de espaço vasto e limpo, à beira do Rio São Francisco, com 120 camas, capela gostosa e salão preparado e arrumado, é o único lugar à disposição na região para eventos grandes e organizados. Hoje, completando 8 anos da nossa presença neste lugar, só temos a agradecer a Deus, pois aqui Ele nos ofereceu espaço e o tempo para criar laços de amizade com um bom percentual das pessoas de toda a diocese, com pessoas de várias categorias de toda a região. Por tudo, Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo. Casa Santa Clara, Itabuna. A Fraternidade das Irmãs Casa Santa Clara, na cidade de Itabuna, bairro São Caetano, teve início no dia 1º de novembro de 2012. Foi providência de Deus, após 20 anos da nossa presença aqui no Brasil, exatamente na mesma data, 1º de novembro, ter aberta esta nova missão. As irmãs trabalham aqui, na paróquia, prestando serviços na catequese, no coral das crianças e adolescentes, na assistência à juventude franciscana e à ordem franciscana secular, na sacristia, nas visitas às famílias e em outros serviços pastorais e paroquiais. Missão breve em Vitória da Conquista. Pelo pedido insistente do arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Luiz Pepeu, 2 irmãs prestaram serviços por 1 ano e meio nesta arquidiocese, ajudando uma na secretaria do bispo e outra como arquivista. Ajudavam também na formação dos movimentos e pastorais da arquidiocese, além de oferecer acompanhamento aos seminaristas e na escola de formação para os leigos. Missão bastante árdua, mas concluída no mês de junho de 2015, tendo uma experiência de breve tempo. Jesus nos disse: o reino de Deus é como a semente de mostarda, tão pequena, tão humilde na sua aparência, mas capaz de conter em si grande árvore. Assim foi a nossa história. Tivemos irmãs simples, humildes e poucas em quantidade, mas Deus nos usou para Ele fazer maravilhas em nós e através de nós. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.